Vou conferir, tá gravando? Tá gravando, pode ir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Boa noite, Pedro. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá entrando, eu tô acompanhando. Boa noite. Boa noite, Tainá. Tudo bem? Tudo jóia com você? Tô bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um oi. Adilson, Bianca, Isabela, Ana Carolina, Mariana, Nicole, Pedro Augusto, Rayane Lino, Rogério, Tainá. Gente, boa noite. Deixa eu ver aqui, tá todo mundo. Boa noite, Nicole. Tô vendo aqui, tô acompanhando o pessoal entrar. Boa noite, professor. Boa noite, Adilson. Tô vendo aqui, eu sempre até já deixo, porque eu até vi hoje, a Adilson entrou cedo, né? Porque assim, eu sempre começo aqui um pouquinho antes, no sentido de já permitir vocês entrarem, gente. Porque quem quiser já pode, às vezes, ir adiantando, já entrando e conectando, né? Porque aí a gente consegue ter um número maior de pessoas já logo no início, tá? Deixa eu ver aqui. Adilson, não esqueci daquilo que eu fiquei te devendo na CMC, não, tá? Eu só não falei ainda, porque eu vou falar lá na CMC. Tá joia, Adilson? Não, sem problema, muito obrigado. É só para a gente poder contextualizar com a matéria, tá bom? Não, sem problema, muito obrigado. Deixa eu ver. E até achar um material legal, eu vou até disponibilizar para vocês depois, quem tiver interesse. Deixa eu ver aqui, o pessoal está chegando, então. Então é isso, senhores. Vamos iniciar, né? Vamos iniciar mais uma noite, com a graça do Senhor. Hoje é meio de semana. É bom que a gente, literalmente, a gente abre na segunda-feira, dá aquela esquenta na quarta, e a gente aí prepara para acessar. Olha que maravilha. Então, a gente vai aproveitar, já estamos aí no meio da semana, no instantinho vai estar sextando aí, tá? Gente, eu acho que como tá tudo liberado, bonitinho aqui, vocês têm algum retorno dos colegas de vocês, em termos de entrar, só para a gente poder começar aqui? Porque eu acho que não estou tendo dificuldade para entrar, não, né? Vocês têm algum retorno aí do grupo de vocês? Tudo tranquilo? Então, acho que eu vou priorizar a gente começar na hora, uma vez que já está no nosso horário de iniciar, tá bom? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa matéria. E aí, vocês vão ver, semana passada, eu sei que eu comecei a apresentar esses primeiros slides, tá? Mas eu optei por hoje começar por eles, para que vocês pudessem lembrar, para que realmente todo mundo pudesse ter essa noção do conjunto, né? E mesmo porque, como quer queira ou não, tem nomes específicos de células, funções, eu acho que eu prefiro pecar por apresentar de novo do que imaginar que todo mundo lembra e de repente vocês não terem um perfeito acompanhamento, tá bom? Então, vocês vão reconhecer aqui os primeiros slides, mas eu não esqueci não, é porque eu acho que para vocês vai ser melhor aproveitamento, tá bom? Só queria chamar a atenção de vocês, eu estou vendo aqui, todos já estão com o microfone no mute, tá? Mas, nós vamos fazer aquilo que nós fizemos segunda-feira. Ficam absolutamente à vontade para poder desligar o seu microfone e fazer as perguntas, tá bom? Podem ficar à vontade, para a gente é importante que nós possamos acompanhar e tirar as dúvidas, tá? Então vamos aqui, inclusive hoje eu vou finalizar com umas perguntinhas que eu coloquei aqui para vocês, que são perguntinhas padrão, bem básicas,
mas porque eu acho que é importante que a gente possa ir acompanhando, avaliando, né? E ajudar vocês a fixar a matéria, que isso que é muito importante, né? Então vamos, olhem só. Nós estamos falando sobre o sistema esquelético, né? Já falamos das funções, apresentei a vocês os tipos de estruturas ósseas, enfim. Só que semana passada, no finalzinho, eu comecei a apresentar a vocês a parte tecidual, a parte citológica do sistema esquelético. Ou seja, eu comecei a mostrar a vocês do que o tecido ósseo ele é formado, tá? Então, é isso que, inclusive, eu vou recordá-los aqui, e para a gente poder estender e vocês fixarem, entenderem da melhor maneira possível, tá bom? Então, olhem só. Essa parte, isso aí, na verdade, a gente tem falado desde o início, desde a partir do momento que eu apresento a vocês as estruturas ósseas, a gente sempre bate nessa tecla, né, da função. Isso eu tenho certeza que todos vocês entendem bem, e na verdade, desde o início, vocês sempre pontuaram para mim de uma maneira muito tranquila as funções da porção esquelética, né? E, inclusive, acho que agora também ninguém mais esquece que, além daquelas funções deixa eu fazer aqui, eu não posso esquecer, ó, porque agora eu tenho esse recurso, olha que bonitinho, aqui. Porque, então, além dessas funções básicas das quais vocês sempre citam, de proteção, de sustentação, de ser alavanca para as nossas atividades, essa funçãozinha aqui que eu apresento, ela normalmente é esquecida. Mas como a gente já tem apresentado e falado com vocês, acredito que agora ninguém mais vai esquecer, né? Que além daquelas funções habituais, nós temos a função de reservatório para minerais da nossa estrutura corporal, né? Principalmente cálcio e fosfato, tá? Então, isso que eu também já falei com vocês, já tinha falado anteriormente, nós comentamos no finalzinho da nossa disciplina na semana passada, e aqui é só mesmo para recordarmos, tá? Mas é isso daqui que eu acho fundamental a gente rever hoje. Por quê? Porque na hora que eu apresento a vocês essa constituição do tecido ósseo, ou seja, essa caracterização tecidual, é muito importante que a gente possa entender de fato, né, que esse tecido ósseo ele é formado. Na verdade, ele é todo o tecido, né? Todo o tecido ele é formado por uma parte, deixa eu pegar aqui que eu quero esse, por uma parte celular, todo o tecido nós temos células e nós temos uma matriz. E essa matriz presente no tecido ósseo é uma matriz que nós vamos ver adiante, que ela é bastante diferenciada. Por quê? Justamente porque nós vimos que é um ambiente que eu tenho minerais, principalmente cálcio e fosfato. Isso daqui, gente, eu só tenho nesse tipo de tecido. No nosso corpo, só no tecido ósseo que vai ter mineral, tá? Então, isso é muito importante para a gente, porque dá esse diferenciador a essa estrutura tecidual, dar ao nosso tecido ósseo essa rigidez que permite, de fato, com que ele possa sustentar a minha estrutura corporal, tá? Bem, mas nós vimos também que além dessa matriz tão diferenciada, existem também células. E as células, elas apresentam um nome específico, das quais eu citei para vocês, na hora que a gente fala desse ósseo, repare aqui, ósseo e ósseo, né? E isso acaba sendo identificador para a gente de que células do tecido ósseo. Então, isso já ajuda a gente a guardar. Mas nós temos, então, primeira célula, os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, tá bom?
Isso é importante, gente, porque entra nessa Constituição. Se tiver algum tipo, né, de atividade perguntando de que o tecido ósseo ele é formado, qual é a constituição histológica do tecido ósseo, espera-se este tipo de citação, tá? Então, e aí que eu apresentei a vocês. Existem essas 3 células e elas recebem esse nome por quê? Porque elas têm funções diferentes. Que foi aí onde na verdade, a gente finalizou a aula passada, eu apresentando a vocês os osteoclastos, tá bom? Então vamos. Olha, deixa eu ver aqui, que eu acho que tem um microfonezinho ligado aí, tá? Por gentileza, só desliguem, só liguem na hora que for fazer pergunta, que aí fiquem à vontade. Bem, olha só, chamei a atenção de vocês de que existe, obviamente, um processo específico para que possamos, de fato, ter a observação tecidual das estruturas ósseas, né? E aí eu até chamei a atenção, olha, existem técnicas diferentes. Tanto que são técnicas diferentes que nessa imagem é uma foto de tecido ósseo, né? Hoje eu vou apresentar a vocês o que vem a ser isso, tá bom? E essa imagem é uma imagem mais clássica, mais habitual, tem aquele rosáceo mais clássico, né? Que a gente tem o costume de verificar nas imagens histológicas. Eu consigo verificar esses pontinhos aqui que são as estruturas celulares. Então, eu chamei a atenção de vocês de que nós possuímos, de fato, né? Diferentes tipos de preparação de tecido, a tal ponto que eu consigo observar esses tipos de imagem. Até chamei a atenção que as técnicas em si extrapolam, né, a característica da nossa disciplina, mas só para vocês terem uma noção, porque é muito comum um aluno chegar e perguntar, mas como que faz um corte do osso? O osso é uma estrutura tão rígida, né? Então, são técnicas especializadas. E aí, eu apresentei a vocês um pouquinho sobre cada uma daquelas células que eu citei. Olha, osteoblasto, osteócito e osteoclasto, tá? E aí eu falei com vocês, eu falei que os osteoblastos, vamos pegar esse desenho. E aí que eu vou até aproveitar, vou pegar agora uma canetinha aqui, ó. Uma canetinha, mas eu quero pegar uma canetinha, deixa eu ver, vermelha aqui, não, preta. Vamos pegar preta que eu acho que vai ficar melhor. Olhem só. Reparem essa célula daqui, tá? Isso daqui é uma célula que é um osteoblasto. Ela é uma célula cúbica, né? Que eu vejo que aqui, na verdade, eu tenho quantas? Eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho 3 células. Cada uma dessas células, ela é um osteoblasto. Por que eu chamo a atenção de vocês? Porque os osteoblastos, eles se arranjam uma célula ao lado da outra. Inclusive, eles dão uma nomenclatura, eles falam que os osteoblastos parece dar aquela sensação de formação. Lembram daquele tecido epitelial de revestimento simples, né? Por quê? É uma camada de célula, uma após outra. Se eu tivesse que completar aqui, ó, eu faria isso, olhem. Ia continuar fazendo essas célulazinhas. Que, gente, já não é fácil desenhar. E aqui, ó, só para a gente acompanhar o raciocínio, tá bom? Bem, e é sempre importante, aqui eu até chamar a atenção, porque aqui é uma do ladinho da outra, não tem buraco não, tá? Bem, por quê? Estas células são células mais jovens, são células que estão formando o meu tecido ósseo e que sejam células mais jovens. E estas células são as produtoras da nossa matriz óssea, da parte orgânica do nosso tecido ósseo, tá? Então, eu falei com vocês que elas se caracterizam assim e disse, olha, elas vão começar a produzir material. E aí, que é clássico, né? Quando essas células, olha, vamos pegar nessa imagem, isso aqui é uma foto, tá? Essa foto, só para vocês terem uma ideia, ela é muito semelhante, ela tá em um maior aumento, mas ela é semelhante, por exemplo, a uma foto dessa daqui, ó.
tá? Imagine que eu pegar uma área e dar um zoom, ou seja, observar em maior aumento essa área, tá bom? Que é a semelhança do que a gente está vendo aqui. Bem, o que é importante? Dá para vocês perceberem, aqui eu não vou rabiscar não, porque ele é pequenininho, senão não vai ser interessante. Olhem só, dá para vocês perceberem que eu tenho aqui uma célulazinha, aqui outra, outra. Olhem, cada estruturazinha dessa daqui é uma célula, que é uma do lado da outra. Ou seja, essas células são os osteoblastos, tá? Bem, só que eu falei com vocês, não sei se vocês se recordam, que essas células, a partir do momento que elas vão produzindo material, elas produzem matriz. Então, elas acabam que vão se afastando. Até deu uma comparação grosseira, eu pedi para vocês se imaginarem, lá na sala de aula, né? Imaginem que todo mundo que senta nas primeiras carteiras, nós fizéssemos um grande filão ali na nossa sala. Eu teria, assim, uma fila contínua, de uma carteira ao lado da outra, de um canto a outro da sala, tá? Mas aí imagina, um chega com mochila e quer colocar do lado. Outro chega com sacola, porque fez compra de fralda para o filho e quer colocar do lado. Então, o que ia acontecer conosco? Nós iríamos começar a nos afastar. Por quê? A minha carteira, se está do lado da outra, não me permite colocar nada entre uma e outra. Mas como eu trouxe alguma coisa, eu começo a colocar, a afastar aquela carteira. E aí, por que eu falo disso? Porque é a semelhança do que ocorre com essas células que são os osteoblastos. Elas vão produzindo matriz, elas vão se afastando aqui, ó, esse ambiente, e aí elas vão aprofundando para um ambiente mais interno, tá? E essa estruturazinha daqui, gente, esse ambiente, aqui dentro eu tenho uma célula. Por quê? Esta célula, anteriormente, ela estava aqui. Mas ela foi produzindo matriz, foi se distanciando, e aí ela se vê, olha, isolada, envolta por esse ambiente rosáceo, que na verdade esse rosa aqui é matriz, e aí ela deixa de receber aquele nome anterior, que era osteoblasto. Agora, esta célula, que a gente fala que ela está envolta por matriz, tá? Inclusive, não sei se dá para vocês perceberem, aqui eu vou só para vocês, dá para vocês perceberem que existe, olha, não existe um halo branquinho entre ela, olhem, reparem aqui, eu vou chamar a atenção dessa e dá para vocês perceberem em todas as demais, tá? Reparem que existe um halo branco aqui. Esse ambiente é um ambiente que nós denominamos de lacuna. Então, aquela célula que é o osteoblasto, agora ela está observada dentro desse ambiente que eu denomino de lacuna e está envolta por esse material rosáceo, que é o que a gente chama de matriz. Então, agora, esta célula, ela é denominada de osteócito, tá? Que é o que caracteriza uma célula com essas características. Perdão, eu quero pegar aqui para vocês o marcador, tá? Para ficar, deixa aqui, porque isso, inclusive, depois fica lá para vocês. É bom que é chamativo, né? Olhem só, olha, ele é o osteócito, tá bom? Então, esta célula, então, envolta por matriz, é observada dentro de um ambiente de lacuna e ela agora recebe o nome de osteócito, tá bom? Bem, semana passada eu falei com vocês, daqui a pouco eu vou chamar a atenção de vocês que sejam esses canalículos, tá bom? Porque numa imagem como essa aqui, não vai ficar tão fácil vocês identificarem. Bom, então só para recapitular e para todo mundo acompanhar comigo. Inicialmente, as células mais jovens são os osteoblastos, que são aquelas células em que eu observo uma ao lado da outra, formando aquela semelhança de um epitélio simples. Como esse osteócito ele é produtor de matriz,
ele vai produzindo matriz, vai penetrando, né? Vai ficando mais interno, até que ele se vê completamente envolto por matriz e é observado dentro de um espaço que a gente denomina de lacuna. Agora, essa célula é denominada de osteócito. Bem, então se a gente parar para pensar, o osteoblasto, ele é produtor de matriz, o osteócito já é uma célula mais desenvolvida, né? Agora, na escala, ela acaba sendo uma célula mais desenvolvida, mais clássica, e ela, agora, me falta apresentar a vocês um terceiro tipo, né, de célula. Afinal de contas, se a gente voltar aqui, ó, eu tinha o osteoblasto, o osteócito, mas agora eu vou apresentar os osteoclastos. Não sei se vocês se recordam, semana passada foi aí que a gente finalizou, inclusive. Eu disse a vocês que os osteoclastos são células gigantes. Olhem elas aqui. Ah, isso aqui eu vou chamar a atenção daqui a pouco, tá bom? Olhem só. Olha essa célula. Olha como é uma célula gigante. Olha, reparem que essa célula, olhem, ela embaixo dela existe uma curvatura. Essa curvatura aqui não é à toa, não, tá? Além de tudo, reparem nessa imagem. Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos. É uma célula gigante e multinucleada. Bem, o que é importante dela aqui para gente? Ela é uma célula que nós falamos que ela tem o papel de reabsorver tecido ósseo. Inclusive, é por isso que embaixo dela, ó, tem esse ambientezinho, essa curvatura. Porque essa célula aqui, ela está liberando material, liberando substâncias que vão, na verdade, agir sobre o tecido ósseo. Então, ela, quando eu falei, semana passada, se não me engano, eu utilizei essa expressão com vocês. Ela está esculpindo, né? Ela é uma verdadeira artesã. Por quê? Ela esculpe o nosso tecido ósseo. Então, essa célula, ela remodela, tá bom? Inclusive, esse ambientezinho aqui, ó, que faz essa curvatura, essa depressãozinha aqui, é o que nós denominamos dentro da histologia lacunas de Walship, tá? Reparem a vocês, chamar a atenção aqui, que são essas lacunas de Walship, tá bom? Além do mais, reparem, qual que é a função dela? Reabsorver tecido ósseo, tá? Ela vai ajudar na remodelação desse tecido ósseo. Bem, inclusive daqui a pouco vocês vão entender bem esse papel. Ela é mais importante e mais atual no nosso dia a dia do que a gente imagina, tá bom? Então aí a gente finaliza essa apresentação dos 3 tipos ósseos, que na verdade foi onde a gente tinha parado semana passada, que eu faço questão de recordar agora, porque eu sei que esses nomezinhos, né, não podem ficar perdidos, e até mesmo para vocês entenderem bem daqui adiante, tá certo? Bem, olhem só. Como que esses osteoclastos, né, e olhem nessa imagem, dá para vocês verem aqui, ó, essa daqui é um osteoclasto, essa daqui também é um osteoclasto. Reparem vocês, ó, tanto aqui quanto aqui é até mais evidente, tem aquela depressãozinha que é a lacuna de Walship, tá bom? Como que ela, na verdade, consegue remodelar? Eu falei com vocês que ela secreta uma substância, né? São substâncias ácidas e colagenase, tá? Que consegue atuar sobre a matriz, podendo remodelá-la, podendo, na verdade, dar um contorno necessário àquela estrutura óssea. Tá bom? Eu não sei se vocês repararam, eu utilizei muito aqui imagens, deixa eu ver aqui também, tá? Eu utilizo muito para vocês imagens de um atlas de histologia, que ele sempre coloca para gente, né? Aqui uma legenda, umas letrinhas, e eu coloquei aqui para vocês essas legendas, para vocês em casa, porque eu sei que vocês pegam material para estudar, vocês poderem
saber o que o autor, que esse é o autor desse Atlas, quer enxergar, quer mostrar para vocês, tá bom? Então, eu acho que é bom, é oportuno, porque acaba que vocês têm essa ligação com a legenda, o que ele quer mostrar. Aqui, para a gente fica fácil, né? A gente vai ter os osteoblastos, tá? Nós temos aqui os osteoclastos, e osteoide é esse ambientezinho aqui, ó, de matriz mais jovem, tá? Esse ambientezinho aqui é de uma matriz mais jovem, recém-formada. Por isso que ela recebe uma nomenclatura diferente, tá bom? Isso eu comentei com vocês, que está na matriz óssea o grande diferencial do tecido ósseo, né? Por quê? Todos os outros tecidos possuem também matriz. Então, o tecido conjuntivo, o tecido cartilaginoso, o tecido adiposo, mas todos os demais tecidos apresentam uma matriz orgânica. Tem muito colágeno, tem muita proteína, tem proteoglicanos, mas nenhum deles apresenta a parte inorgânica, mineral. Então, aquilo que eu já tinha pontuado para vocês, a presença dos minerais faz do tecido ósseo ser essa estrutura compacta, rija, da qual me dá sustentação e da qual, na hora que eu falo de uma estrutura óssea, todo mundo imagina na sua mente uma estrutura forte, tá? Então, isso daqui, aí eu vou chamar a atenção para vocês. Quem pode perguntar? Alguém quer perguntar? Não. Pensei que tinha aberto para fazer pergunta, não. Então, isso daqui, tá, gente? É o que diferencia a matriz óssea. Esse é o grande diferencial. Bom, e até para vocês terem uma ideia, reparem aqui que 50% do peso de toda a matriz é matéria inorgânica. Por isso que o tecido, de fato, é tão denso, né? Tão rígido, tão forte, tá bom? Bem, aqui eu cheguei a pontuar isso para você semana passada, que até chamei atenção, né? Pessoal, olha, antes eu não tinha mostrado, mas agora eu vou pontuar no material do semana passada, que existe um revestimento, né? Existe um revestimento externo da nossa estrutura óssea, que ela é constituída por tecido conjuntivo fibroso. Eu apresentei a vocês que esse revestimento externo, ele recebe o nome de periósteo, tá bom? Bem, existe também, senhores, um revestimento interno. Um revestimento interno, que é observado aqui, ó, já que é interno aqui dentro, né, obviamente, que é o que nós denominamos de endósteo, tá bom? Então, ó, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso com vocês. Quando eu falo endo sempre me dá uma sensação de interno, tá bom? Então, endósteo é um revestimento do tecido ósseo na sua camada interna. Periósteo é um revestimento do tecido conjuntivo na sua camada externa, tá bom? Aí você fala, mas Luciene, por que precisa de ter revestimento interno das estruturas ósseas? Gente, esse revestimento interno, ele é constituído por células que nós denominamos de osteogênicas. O que são isso? São células que têm a função de produzir novas células do sangue, tá bom? Bem, e nós percebemos, aí você fala, e por que o revestimento externo, constituído de tecido conjuntivo? Aquilo que eu pontuei para você semana passada e que hoje o só vai fortificar mais adiante, vocês vão ver ainda mais a importância disso. Porque através do periósteo, o fato dele ter tecido conjuntivo, que é um tecido vascularizado, ele permite com que haja o quê? Nutrição e oxigenação a todas as células do tecido ósseo, tá bom? Bem, isso é fundamental diante daquele cenário que eu comentei com vocês, né? De que
Na hora que eu falo tecido ósseo, eu estou falando de um tecido de um indivíduo vivo, tá bom? Que precisa de célula, que precisa de oxigênio, que precisa de nutriente. Então, isso para a gente é muito importante, tá bom, senhores? Bem, gente, eu falei e reafirmo, viu? Qualquer pergunta podem fazer, possam interromper, podem participar aqui, tá bom? Bem, aqui, porque lógico, quando a gente coloca em maior aumento, facilita bastante. Reparem a vocês, essa imagem ela é bastante feliz. O autor coloca para mim claramente esse revestimento de tecido conjuntivo externo, tá? Que é denominado de periósteo. Eu tenho esse revestimento interno, que é o endósteo. Como eu falei com vocês, aqui é porque lá eu falei, mas aqui eu venho picando para vocês para poder deixar bem claro e tudo aí para fácil de vocês estudarem, né? Esse tipo de revestimento interno, ele é constituído por células o quê? Osteogênicas, tá? E ela vai revestir justamente aquele ambiente do canal interno, né? Que é o do canal medular, tá bom? Bem, isso daqui, depois eu explico o que vem a ser, tá certo? Ô, professora. Pode perguntar quem que tá falando, É o Pedro, boa noite. Pedro. Ei, Pedro, pode dizer, Pedro. Você pode voltar para mim, por favor, e explicar na camada interna e externa as funções, por favor? Posso, eu não vou nem voltar não, tá, Pedro? Eu vou aproveitar essa imagem, porque ela, inclusive, se você observar, olha, ela vai ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá bom? Então, Beleza. vou falar sim, vou falar, mas aproveitando esse slide, essa imagem, porque eu acho ela mais bonita para vocês entenderem. Olha só, Pedro, aqui tá pra gente a observação de um tecido ósseo, uma estrutura óssea, tá? E reparem vocês que aqui, ó, existe um revestimento, é uma estrutura tecidual. Esse revestimento externo é o que a gente denomina de periósteo, tá bom? Aí, o que você perguntou, viu, Pedro? O periósteo, ele é vascularizado. Então, qual que é a função do periósteo? Trazer essa vascularização, porque é através dos nossos vasos sanguíneos onde eu tenho o transporte de oxigênio e a chegada de nutrientes. Então, isso é fundamental, porque ele vai trazer esses elementos básicos às células que compõem a minha estrutura óssea. Eu falei, olha, o osso, ele tem células vivas, células que precisam ser nutridas e células que precisam de oxigênio, tá bom? Bem, só que eu te falei também que existe um revestimento interno, que é aqui, ó. É interno por quê? Ele está revestindo aquela área do canal medular, que isso aqui seria a região do canal medular do osso, tá? Esse revestimento interno, ele é denominado de endósteo, tá? O que o endósteo tem de função? Ele apresenta células osteogênicas. O que são células osteogênicas? São células que têm a capacidade de formar células do tecido ósseo, tá bom? Então, é isso que eu falei, né, anteriormente e estou agora destacando para vocês novamente, tá? Okay, aqui de nada, pode continuar. Oi, tá? Então, isso que é para a gente muito importante, tá certo? Vocês vão ver que essa função, ela vai ficar cada vez mais evidente para a gente a partir do momento que a gente consegue entender um pouquinho mais o tecido ósseo, tá? Mas pode perguntar e fiquem à vontade. Beleza, Bem, obrigado. De nada, Pedro. Bem, aqui é porque eu vou aos poucos que eu apresento os nomes e tecido ósseo, tem uns nomezinhos diferentes, né? Reparem o seguinte, eu sempre gosto de chamar a atenção e fazer uma comparação. Vamos agora deixar essa imagem de lado. Imaginem uma situação doméstica. Sabe quando a gente pega um esparadrapo, tá? Imagina um esparadrapo. Eu coloco ele ali na minha pele. Ou uma superfície lisa que seja, não precisa ser em você não.
Mas você gruda bastante aquele esparadrapo. Agora, imagine você vai puxar um pouquinho desse esparadrapo na pontinha e vai agora puxar ele aos poucos tudo. Bem, o que eu quero que vocês imaginem? Quando a gente faz isso, sabe aquela colinha que tá no esparadrapo? Eu não consigo ver que começa a soltar umas linhazinhas. Por quê? Aquela cola se fixa à superfície da qual ela estava. Então, agora você está retirando, você vai percebendo que aquela cola, ela vai apresentando umas linhazinhas, que eram locais de adesão àquele ambiente. Eu acredito que todo mundo já tenha feito isso, já tenha observado. E por que eu estou falando disso no momento desse slide? Olhem só, percebam agora nessa imagem. O autor, ele está pensando o periósteo para a gente, né? Ou seja, ele está pegando a estrutura tecidual e está puxando para baixo. Aqui não tem umas linhazinhas? Olha, essas estruturazinhas aqui. Isso daqui, gente, são fibras de colágeno, tá? Que ajudam a aderir essa estrutura tecidual ao tecido ósseo. Eu apresento isso para vocês porque ela recebe um nome. E, como eu falei, como esses nomes a gente tem ali na nomenclatura e vocês vão acabar encontrando isso, né? Na hora de estudar, a gente não pode deixar de pontuar para vocês não ficarem perdidos, né? Essas linhazinhas são o que nós denominamos de fibras de Sharpey, tá bom? Então, isso é importante. Elas vão ajudar o quê? A prender, olhem, elas vão prender, são essas linhazinhas aqui, ó, que eu estou chamando a atenção de vocês. Elas vão prender o periósteo à estrutura tecidual, fazendo com que elas fiquem firmemente aderidas a essa região, tá bom? Bem, deixa eu voltar aqui novamente, já que são nomes: revestimento externo, periósteo. Essas fibrazinhas que unem o periósteo à estrutura óssea é o que eu chamo fibras de Sharpey. Existe um revestimento interno que é denominado de endósteo. Então, periósteo externo, endósteo interno, tá? Bem. Professora. Pode falar, Giovana? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Tudo bom. Eu queria saber em relação ao endósteo, como ele produz as células de produção do osso, não é isso? Vamos supor um momento de uma fratura, há uma produção maior de células para poder a constituição do osso voltar ao normal, ou então a ação vai ser normal? Ótimo, Giovana. Na verdade, a sua pergunta é super pertinente e você vai ver, eu apresento isso no final aqui do meu material. É isso mesmo. Olha só, diante de uma fratura, eu serei aqui bastante objetiva em relação à sua pergunta, mas é porque mais lá no final, é porque está bem lá no final, senão a gente vai caminhar muito em termos de slide. Você vai ver que eu vou completar essa sua resposta, tá bom? Inclusive com imagem. Que aí eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem. É isso que você falou, isso mesmo, Giovana. Eu tenho momentos em que às vezes eu tenho a necessidade até aumentada de que haja uma maior produção de células ósseas. A característica desse momento de fratura me dá uma necessidade de que eu tenha novas células para poder repor aquelas, porque se houve fratura, houve lesão tecidual, né? Na hora que eu fraturo, eu causei uma lesão ao meu tecido ósseo. Então, nesse momento, Giovana, sim, esse endósteo, onde eu tenho as células osteogênicas, que vão ter essa capacidade de formação de células do tecido ósseo, vão ser fundamentais, tá bom? Eu vou chamar atenção para você. Logicamente que tem outras necessidades, né? Por exemplo, é primário. Para qualquer recuperação óssea, é fundamental que primeiro ocorra uma limpeza do ambiente. Porque, vou fazer uma comparação grosseira aqui só para vocês entenderem. Imagine, eu machuquei. Eu caí da bicicleta e esfolei o meu braço todo. Nossa, ficou feio aquela ferida.
Essa ferida, ela só vai, na verdade, conseguir se cicatrizar se eu cuidar dessa ferida. Se eu fizer uma limpeza, uma higienização, jogar um antisséptico. Por quê? Embora o meu tecido tenha capacidade de recuperação, se eu não cuidar desse ambiente, eu terei presença de bactérias, tecidualmente eu tenho células mortas, então isso não vai colaborar para a renovação tecidual. Da mesma forma, eu falei assim externo só para a gente visualizar, entender melhor, da mesma forma que você falou, Giovana, numa situação onde há fratura. Mesmo que seja interno, eu tenho ali células que morreram, eu tenho sangue que extravasou. Então, para que essas células osteogênicas possam cumprir o seu papel, eu também tenho a necessidade de uma limpeza desse ambiente, tá bom? Então, já eu vou, hoje a gente ainda vai explorar isso um pouquinho mais e vai completar a sua pergunta, tá bom, Giovana? É isso mesmo, mas é legal que você entendeu a moral da história direitinho, tá certo? Bem. Tá bom, então, obrigado. De nada, é isso mesmo, podem ficar à vontade de perguntar. Aqui, eu vou apresentar a vocês que a nossa estrutura óssea, ela sempre é constituída pelos mesmos elementos, que é a matriz e aquelas mesmas células. Só que eles conseguem verificar que no corpo humano, a gente apresenta 2 tipos de tecido ósseo, tá? Em função da maneira como esse material, da maneira como essa matriz e essas células se arranjam, se organizam, tá? Então, olha só, existe um tecido ósseo considerado imaturo ou primário, que é um tecido ósseo mais jovem, que eu vou mostrar a vocês. Existe um tecido ósseo maduro, também chamado de secundário ou lamelar, tá? A maioria quando eu analiso, imagina, uma estrutura corporal de um adulto, nós temos principalmente tecido ósseo maduro. Apenas uma única exceção, e eu vou mostrar a vocês, para a presença do tecido ósseo maturo, tá bom? Bem, a gente vai ver que no tecido ósseo maturo, as fibras teciduais ósseas, elas são dispostas de uma maneira irregular. E no tecido ósseo maduro, essas fibras vão ser organizadas, tá bom? Bem, olha só, como eu falei com vocês, o tecido ósseo imaturo, ele é raro na estrutura óssea de um adulto. Ele estará exclusivamente associado, que a gente vai ver, no adulto, aos alvéolos dentários, tá bom? Bem, inicialmente, mesmo durante o nosso crescimento, a gente vai ver que às vezes eu tenho, esses alvéolos dentários vão ser tecido ósseo imaturo o resto da minha vida, mas vai ser ao longo, né, do meu crescimento e desenvolvimento, eu vou ter alguns ambientes, às vezes ainda com imaturo, que são as suturas dos ossos do crânio, e alguns ambientes próximos aos tendões, tá bom? Bem, por que ele é considerado imaturo? Porque ele tem menor quantidade de mineral. Ou seja, se o mineral é o que faz o tecido ser mais forte, no tecido ósseo imaturo, ele ainda está em construção, ele ainda está nesse processo de maturação. Ele então é um pouquinho mais maleável. E aí eu vou até perguntar a você, deixa eu ver. Aqui eu coloco a imagem, para a gente assim faz menos diferença, tá? Mas deixa eu perguntar a vocês. Diante dessa característica de que tecido ósseo imaturo, ele é mais maleável, tá? Ele é menos denso, ele tem menos mineral. Porque o que eventualmente vocês acham que seja interessante para nós adultos termos o tecido ósseo imaturo no alvéolo dentário? O alvéolo dentário é o local de implantação dos nossos dentes. O que vocês acham que isso favorece para nós? Alguém tem uma coisa prática? O que vocês acham que isso possa interferir? O que vocês podem fazer, caso queiram, mesmo estando adultos? Ó, silêncio, meu pai, ninguém vai ousar.
Deixa eu ver aqui. Podem. Você me pegou. Peguei, Pedro? Acho que sim. Talvez para arrancar o dente, não sei. Mariana, você tá no Isso. caminho certo. É por causa não. do siso? Assim, E tem relação aos dentes, mas eu não tô querendo arrancar, não. Eu Da tô querendo mastigação, alguma coisa tratar. assim? Ah, Mastigação, não. não. Olha no caminho da Mariana. quando coloca aparelho, alguma coisa para o dente Isso. mover. Isso, Mariana. Bingo. Tá? Até vai aparecer, eu não sei qual que é a posição daqui, daqui a pouco vai aparecer uma imagem que eu pontuo isso para vocês. Eu até perguntei agora, porque eu fiquei com medo de aparecer por logo e aí vocês iam matar fácil. É isso mesmo. Porque, olhem, qualquer indivíduo, se ele achar que seja necessário, ele possa tratar dos dentes e colocar um aparelho. Isso que você chamou a atenção, Mariana, porque quando eu coloco o aparelho, eu possa promover o quê? O movimento, né, da arcada. Eu posso fazer com que aquelas estruturas que eventualmente sejam mais proeminentes, consertar, né, a mordida. Então, tudo isso ele é importante. E ele só é possível porque esse tecido ósseo imaturo, ele apresenta o quê? Que a gente viu? Menos mineral. Ele é mais maleável. Tá bom? Então, é isso mesmo. E a gente não tem. Porque senão eu falarei o seguinte, ó. Para você usar aparelho, você só pode usar aparelho até determinada idade. Não. Adulto, a gente vê isso na televisão. Tem global, que depois de muito tempo aí você vê que ele tá de aparelho, né? Então, mas por quê? Porque não tem idade, não precisa de ter um limite de idade para, se você quiser, acha que tiver necessidade, para poder usar um aparelho e consertar os dentes, né? Colocar numa posição anatômica melhor. Muitas das vezes ajuda o indivíduo em várias circunstâncias, tá bom? O tecido ósseo maduro, que é o que caracteriza na maior parte das nossas estruturas, né? Lembram que semana passada eu mostrei a vocês tecido ósseo compacto? Tinha uma imagem à semelhança dessa, ó. Isso aqui é um tecido ósseo compacto, onde eu observo que esse tecido é constituído por lamelas. Lembra que eu falei com vocês que vocês tinham de para casa? Descascar uma cebola? Quem é que fez esse para-casa? Eu não esqueci, não. Né? Eu fico de olho nos para-casa. Tá? Eu fiz, mas eu comi. Mas você comeu? Não, mas se você fez primeiro, Leone, não tem problema, tá bom? Fez, então, o que eu vou te perguntar, o que eu vou comentar aqui, então, antes de comer, deu para você perceber, deu para aproveitar, tá perdoado, não tem problema não. Não pode desperdiçar também. O que eu chamo a atenção de vocês? Olhem só nessa imagem, um desenho, e eu vou aproveitar aqui para explicar a vocês uma coisinha que lá no passado eu falei assim, gente, eu não vou falar disso aqui agora não. Vocês lembram de uma palavrinha de canalículo? Tá? Porque ele apareceu lá no passado, na hora que eu falei com vocês, que os osteócitos ficavam dentro de ambientes denominados de lacunas, e a partir dessas lacunas saíam o que a gente chama de canalículos, tá bom? Nessa imagem vocês podem verificar isso. É um desenho esquemático. Dá para vocês perceberem, acho que até que eu não vou fazer nem com risco não, eu vou fazer com marcador para chamar atenção. Olhem só, reparem isso daqui, ó. Olha esse ambientezinho daqui. Isso daqui não parecem umas linhazinhas? Isso daqui não lembra a gente uma rachadura? Olha aqui, eu tô fazendo só de um lugar para vocês verem que tem aqui muito ao longo de todo o material. Concordam comigo? Conseguem perceber isso? Tá? Então, olhem, isso daqui, senhores, essas linhazinhas aqui que saem desses ambientes de lacunas, é o que a gente denomina de canalículos, tá? Isso é importante porque, vamos imaginar,
Nesse tecido ósseo maduro, nós temos o nosso tecido ósseo disposto, como está aqui, ó, em lamela. Quando eu brinquei e falei para vocês, de fato, fazer esse para casa, que era descascar uma cebola e cortá-la em rodelas, é porque, olha, imaginem aqui comigo. Aqui eu tenho apenas como se fosse mais ou menos um quarto de uma estrutura circular. Imagina isso aqui uma bola completa, uma estrutura circular completa. Olha, se isso daqui fosse uma cebola, se eu tivesse fatiado essa cebola, dá para vocês perceberem que eu tenho aqui várias porçõezinhas, vários anéis, né? Cada anelzinho é o que a gente denomina de uma lamela. Até coloca aqui pra gente, olha, isso daqui é uma lamela, isso daqui também é uma lamela, e assim vai. Tá? Então, o tecido ósseo maduro, ele é rijo, ele é denso, ele é organizado, que é isso que nesse desenho esquemático está nos mostrando, tá bom? E aí, porque nada é à toa, né? Nosso organismo é muito bonito, gente. Por que existem esses canalículos aqui? Porque essa célulazinha aqui, ó, que é o osteócito, ela está dentro desse ambientezinho de lacuna. Então, olhem, o autor aqui até fez isso também, eu vou chamar a atenção para vocês. Ele não está mostrando que essas células, elas têm projeções, olhem, reparem que elas têm projeções. Então, a partir do momento que essa célula está nesse ambiente e ela emite projeção, o canalículo, ele funciona para que essas projeções possam penetrar. Acaba que há o quê? Olha, o que está havendo entre essas duas células? Dá para vocês perceberem que essas duas células estão se comunicando? Olhem, por que elas estão comunicando? Porque aqui eu permito com que, olhem só, um material saia daqui e venha para cá, através desse elo de comunicação. Tá? É importante destacar isso, gente, até para vocês entenderem, porque não é só para gente, eu sou obrigada a guardar esses nomes, não. Se você com tranquilidade depois pegar todo esse material, fixar, né, e conseguir entender, você vai ver que é muito bonito. Como que o corpo humano ele é feito em detalhes, como que detalhezinhos como esses, né, que parecem assim, nossa, mas que bobagem, bobagem nada. Porque nós vamos ver, sabe esse ambientezinho aqui, esse miolinho? Aqui vai chegar vaso sanguíneo. Aqui vai chegar oxigênio e nutrientes. E que é justamente a partir desses ambientes de comunicação de uma área com a outra, é que vai se propagando, olha, podendo passar o quê? Oxigênio e nutrientes a cada uma das célulazinhas que estão aqui. Olha que bonito! Que na hora que a gente observa a matéria, às vezes a gente não consegue perceber a função, o porquê das coisas. Que isso que é muito importante, gente. Eu faço vocês o convite disso. Na hora de vocês pararem para poder estudar, para com calma, tenta entender, tenta de fato, né, entender por que aquilo dali existe, para não ser só uma obrigação de guardar porque eu tenho que guardar, né? Que aí a gente consegue perceber que é muito mais bonito, tá bom? Olhem só, isso daqui é uma imagem como essa, tá? Só que aqui tá muito mais trabalhado, o autor se deu o trabalho de colorir, né? E olhem, chama a atenção de vocês. Aqui o autor coloca pra gente aquela estrutura de periósteo, né? E reparem que esse é um tecido ósseo maduro, porque eu consigo perceber que ele é todo organizado, ele é todo trabalhado de uma forma em que as estruturas lamelares, né, as lamelas, estão uma após outra. Só para vocês entenderem, olha que bonito. Isso daqui, ó,
É uma estrutura. Aqui, ó, é como se cada estruturazinha dessa daqui, ó, isso daqui é uma, essa daqui é outra, representando uma cebola. E que cada linhazinha dessas aqui, ó, seria uma lamela. Então, a gente tem toda essa constituição do tecido ósseo maduro, o material, eu tenho um material que organizado, tá bom? Lembra que eu falei com vocês? Deixa eu voltar aqui, ó. Que aqui, esse miolinho, ele passa vaso sanguíneo? Olha só. Olha o miolinho aqui, ó. Miolinho é a região central vermelhinha, tá? Reparem que aqui eu tenho vários. Aqui o autor tá me mostrando, olha, nesse miolinho passa o quê? Vaso sanguíneo, tá? Então, isso pra gente é importante. Aqui, isso aqui é uma foto. Aqui é um desenho. O que o autor tá me mostrando ali? Isso daqui, ó, é uma estrutura completa, né? Lamelar, como eu falei com vocês. Aí ele chega aqui, isso daqui é uma estrutura completa, lamelar. Eu tenho uma regiãozinha central aqui, ó, que é onde passa literalmente o vaso sanguíneo, que recebe o nome de canal, tá? Canal de Havers. Isso daqui é um conjunto, é o que eu denomino de sistema de Havers, tá? Mas eu não vou, essa questão de sistema e de canal, é importante apresentar a vocês, mas eu não vou, eu quero que vocês mais entendam nesse momento o fundamental, tá bom? Eu vou apresentar a vocês, porque vocês vão ter isso, né? Pegar um livro, é importante que vocês consigam entender e lembrar do que eu estou falando aqui, mas eu não vou ficar esse detalhe dessa nomenclatura, não, porque eu quero que vocês entendam, principalmente o contexto, ele é, para a gente, nesse momento, muito mais importante, tá bom? Reparem vocês, isso daqui é uma foto, tá? Eu tenho aquele canal, que é aquela região central, que é onde passa o vaso sanguíneo, e aqui eu tenho cada uma dessas. Reparem, na hora que passa para a foto, né? Desenha tão bonitinho, eu vejo tão certinho. Na hora que eu passo para a foto, às vezes eu não consigo enxergar tão bonitinho. Mas olha, daqui até aqui eu tenho uma lamela. Daqui até aqui eu tenho uma lamela. E assim vai, tá? Aqui é só para mostrar que às vezes possa vir a ter comunicação entre um canal e o outro. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, é Adilson, não é? É Adilson? Pode? Quem que é? Pode fazer. Gente, quem que quer fazer a pergunta? Pode fazer. Acho que deu problema agora. Professor, aqui... Diga, pode falar. Deixa eu perguntar. Professora, quando a pessoa usa o termo eu tô com a dor nos ossos, na verdade não é que ela tá com dor nos ossos, é por conta desses vasos que passam justamente entre os ossos aí que causa essa dor? Conforto? Tá, a gente tem que ver o seguinte, essa sua pergunta ela pode se estender mais do que a gente imagina. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo, tá? Porque na hora que falar dor... Oi, você tá me ouvindo, Adilson? Oi? Gente, vocês estão me ouvindo ou é só o Adilson que está com dificuldade? Eu acho que é o Adilson. Eu estou escutando, acho que é o problema do áudio. Ok, obrigada, gente, pelo retorno. Adilson, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Então tá. Então eu vou te responder, tá? Tô ouvindo. Então, olhem só. Na hora que eu falo assim, dor... Oi. Pode, eu vou te explicar. Na hora que a gente fala dor na estrutura óssea, a gente tem uma extensão muito maior do que, não é uma... são várias possibilidades, tá? Existem situações de reumatismo, tá? Que possam gerar no indivíduo sensações dolorosas, desconfortos. Existem alguns indivíduos que queixam, não sei se é o caso de vocês, agora mesmo, recentemente, teve um dia que eu acabei de fazer uma live aqui, na hora que eu saí, minha menina estava chorando. Eu falei, gente, estava tudo bem? Por que você está chorando agora? A Clarinha, ela estava sentindo dor.
e é justamente na região da articulação do joelho, mas era interno. Ela falava que a perna dela estava doendo. É muito comum também ter dor pelo crescimento, isso é observado também. E aí, aquilo que você falou, isso é possível, sim, essa sensação dolorosa ela é possível porque eu tenho áreas em que tem a chegada não só de vascularização, como também de inervação, que são os nervos, né? Então, é justamente aí essa parte que me dá a possibilidade de ser levada a uma noção de desconforto, uma noção de sensação dolorosa ao meu sistema nervoso. E aí, obviamente, eu vou traduzir isso em sensação dolorosa, eu vou perceber que eu estou com dor, tá? Mas, assim, é uma característica mais ampla. Mais adiante, a gente até pode discutir isso de uma maneira mais específica em relação a outras possibilidades, né? Mas aí porque existem vários processos patológicos que eventualmente possam gerar no indivíduo uma sensação dolorosa, tá? Mas isso que você falou e vou aproveitar, pegar a sua pergunta com o que eu ia apresentar aqui, ó. Porque eu estou mostrando para vocês que possa haver a comunicação, por exemplo, de um canal com o outro, né? Que faz essa como se fosse uma ponte. Olha, só para você entender em relação ao que você falou também. Olha aqui, Adilson. Eu tenho aqui a vascularização. Embora que o autor só tenha me colocado vaso sanguíneo, aqui também possam chegar terminações nervosas, tá bom? Que foi o que você perguntou. Bem, e esse vaso sanguíneo, ele não está isolado. Reparem vocês, olha, porque vaso sanguíneo nenhum é isolado. Existe uma comunicação de uma estrutura vascular com a outra, que é isso que acontece. Então, isso que você pertinente, sim, Adilson. Esse ambiente é um ambiente de chegada justamente desses elementos, vascularização e inervação. Então, se eu imaginar aqui, por exemplo, fraturei a parte óssea. Olha como que eu vou ter agressão aqui tecidual e posso atingir justamente essa inervação que está chegando, tá bom? Então, isso é fato. Bem, aqui, que é onde a gente estava. Aqui é o mesmo tipo de imagem, tá? Até também de um atlas histológico, porque aqui eu acho bonitinho, porque ele vai puxando cada uma das lamelas, né? Olha, cada uma daquelas estruturas que eu denomino de lamela, e aqui no centro eu tenho aquele canal. Reparem que aqui, ó, é onde tem a passagem de vaso sanguíneo e essa inervação que o Adilson lembrou, tá bom? Bem, semana passada eu cheguei até a pontuar para vocês a necessidade, né, de Professora. Diga, pode perguntar. É a Tamara, boa noite. Oi, Tamara, boa noite. No caso da osteoporose, Tá bom. como ficam organizadas aquelas lâminas? Como que fica a alteração? Ótimo, Tamara. Também hoje no final daqui tem até imagem disso para vocês. Questão é o seguinte, na osteoporose eu vou ter uma fragilidade, é isso que você falou, tá certinho. Isso significa o seguinte, que essas estruturas, né, elas vão ficar comprometidas, né? Eu vou mostrar a vocês, porque como tá lá no finalzinho, para a gente não caminhar muito, às vezes atrapalhar. Vou mostrar a vocês que esses ambientes, né, não só de osso compacto, mas de osso esponjoso também, a gente vai ver que toda essa malha tecidual ela vai ficar fragilizada. Ou seja, eu vou ter espaços entre elas, tá bom? Que é justamente essa fragilidade. A osteoporose, ela possa acontecer entre machos e fêmeas, mas ela é muito mais frequente em nós fêmeas, né? Porque ela também é muito associada também à diminuição de estrogênio, que é um hormônio que a gente tem uma baixa desse hormônio a partir da menopausa,
tá? Então, eu vou mostrar a você, viu, Tamara? Inclusive, eu acho que na hora não tem como, mas se eu, porventura, esquecer de mencionar em relação à sua pergunta, você pode me falar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês perceberem como que essa estrutura óssea, ela realmente não ficar comprometida. É isso mesmo. É bom, e é muito bom vocês perguntarem, porque dá até para perceber o tanto que vocês estão entendendo, tá bom? Para a pergunta, dá para a gente ver que vocês estão pegando o raciocínio e estão querendo enxergar lá na frente, tá? Isso mesmo. Olhem só, é aquilo que eu estava comentando com vocês. Semana passada eu cheguei a falar sobre formação óssea, foi até quando eu valorizei a chegada de vasos sanguíneos, tá? Vocês vão se recordar disso daqui a pouco. Acontece, e eu cheguei a citar a vocês, que a nossa formação óssea, ela possa se fazer a partir de molde cartilaginoso, né? E até para justificar o fato da gente ter estudado tecido cartilaginoso semana passada. Bem, só que essa não é a única forma de formação óssea, não. Esse tipo de formação óssea, por tipo cartilaginoso, é um tipo de formação óssea que nós denominamos de endocondral, tá bom? Agora, existe uma formação óssea que ela se faz a partir de tecido conjuntivo. E vocês vão entender por quê, eu vou explicar, que é a ossificação do tipo intramembranosa. Bem, por que essa diferença? Por que tem que ter essa necessidade desse fator diferenciador? Olhem só, e existe mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. Essa ossificação intramembranosa, a partir de tecido conjuntivo, ela se faz na formação principalmente de ossos planos, os ossos, por exemplo, da nossa estrutura craniana, tá? Então, se a gente observar, olha, eu tenho aqui esse tipo de formação óssea em ossos do crânio. Poxa vida, o que isso é interessante? Eu gosto dessa imagem porque ela me pontua bonitinha e é bom que dá para vocês guardarem, para vocês fixarem, né? Reparem aqui, por gentileza. Ele está mostrando aqui, fez um desenhozinho de um crânio de um indivíduo e está me colocando o seguinte, ó, se eu fizer um corte aqui, se eu pegar tanto a parte tecidual quanto a parte craniana, o que eu tenho? Olhem só, ele está representando aqui a minha pele, inclusive com os pelos, né? Que aqui, inclusive, tem um cabelo. E está me mostrando que internamente, isso aqui é um desenho esquemático do tecido ósseo. Tá aqui. Se ele pegar um zoom, se ele der um detalhe maior e observar aqui, eu tenho, olha, os osteoblastos, os osteócitos, aquele ambiente de formação de tecido ósseo, tá? Por que a parte de tecido conjuntivo? Eu tenho tecido conjuntivo aqui e eu tenho tecido conjuntivo aqui em cima também. Afinal de contas, olhem só, vê se a coisa não fecha. Eu vou voltar aqui só para vocês recordarem. Ó, aqui já aparece. Isso daqui é tecido conjuntivo, porque periósteo é formada a partir de tecido conjuntivo. Então, eu tenho esse tecido conjuntivo nessa área. Aí você fala, mas Luciene, meu Deus, por que precisa de ter diferentes formas de formação de tecido ósseo? E por que isso é importante? Aqui eu só coloco para vocês, isso aqui é uma foto, aqui é uma imagem, né? Chamando a atenção, inclusive, do que eu acabei de apresentar lá. Enfim, por que isso é importante? Bem, é fundamental para o nascimento, porque imagina-se sempre que o nascimento possa ocorrer a partir de um parto normal. Na natureza, não tem essa, né? Imagina-se que o indivíduo vai passar pelo canal vaginal. Então, o que é importante? A cabeça é uma estrutura robusta.
Se você observar igual no bebê, proporcionalmente a cabecinha dele é até bem avantajada quando comparado ao restante do corpo. E é a primeira parte que vai passar pelo canal vaginal. Então, se a gente imaginar, o que eu ganho de ter a constituição dos ossos do crânio, perdão, a partir de tecido conjuntivo. Eu tenho a possibilidade de que algumas areazinhas, que são essas áreas aqui que estão em azul, ó, que elas ainda não estejam completamente ossificadas. Porque uma estrutura óssea, olha, se você der um cocão aí na sua cabeça agora, você vai ver que tá tudo duro, tá tudo bem rígido, bem forte, né? Bem, mas se eu tiver na hora do nascimento essas areazinhas que ainda não foram totalmente ossificadas, existe uma possibilidade, uma maleabilidade, uma maior facilidade para a passagem dessa regiãozinha pelo canal vaginal. E é justamente por isso, né, que eu tenho essas areazinhas que ainda elas não estão perfeitamente ossificadas, porque elas são molezinhas assim, que são a base de tecido conjuntivo. Você já deu ter ouvido falar, mãe, né? Mãe toda zelosa com seu bebê no colo, recém-nascido, eu falo assim, cuidado, pega na região da cabeça não, tá molinho, né? Lembra que o povo fala moleira? Tá? Mas na verdade o termo correto é fontanela. Tá? Essa areazinha, existem duas fontanelas. Essa fontanela anterior e a fontanela distal, tá bom? E que com o crescimento e desenvolvimento, para quem já acompanhou uma criança, um recém-nascido e sempre leva, né, acompanha essa fase de levá-la ao pediatra, todo mês, né, porque a gente tem que levar pelo menos uma vez no primeiro ano, toda vez que a gente leva esse bebê ao pediatra, ele vai passar a mão com todo cuidado, mas ele passa a mão nessa região da fontanela para verificar se ela está havendo o quê? A ossificação, tá bom? Então, o que eu também chamo muita atenção de vocês, gente, nada é à toa no nosso organismo. Se eu tenho diferentes formas, é porque de alguma maneira aquilo dali é interessante para a gente, tá bom? E é lógico, depois com o crescimento dessa criança, imaginando que agora ela vai ter uma atividade mais ativa, vai cair, vai pegar as coisas e bater na cabecinha, aí sim, agora já tem a necessidade, é isso que acontece, a partir normalmente do 8º, 9º mês de vida, a gente já percebe que já tenha tido a ossificação, tá bom? Ou seja, tá tudo protegidinho depois. Mas nesse ponto inicial, olha, é interessante essa característica, tá bom? Então, nós temos a famosa moleira, né? É o que a gente denomina de fontanela, constituída de tecido conjuntivo, tá bom? Então, só para vocês recordarem, esse é um tecido de ossificação que a gente denomina intramembranoso. Olhem aqui, tá? Aqui não. Intramembranosa, a partir de tecido conjuntivo, tá bom? Bem, isso é importante. Por isso que é importante a gente ir e vir para vocês, assim, guardarem, tá bom? Perceberem que isso realmente faz sentido, isso tem porquê que a gente está verificando isso. E tem a ossificação a partir de tecido cartilaginoso, que é o que a gente denomina ossificação endocondral. Olhem essa imagem, isso aqui é tecido cartilaginoso. O que eu tenho na ossificação endocondral? Eu tenho células cartilaginosas que vão se modificar, dando origem a células ósseas, tá? Isso daqui já é a formação de tecido ósseo. As células osteoprogenitoras, as células osteogênicas, elas vão chegar para ocupar esse espaço cartilaginoso. Bem, só recordando a vocês, porque nós temos cartilagem, tanto a cartilagem articular, que evita aquele desgaste, né, de atrito entre duas peças ósseas, mas existe também uma cartilagem da qual vai ser a responsável por esse processo de ossificação,
tá? Por que disso? Semana passada eu até chamei a atenção de vocês. Essa cartilagem, esse ambiente cartilaginoso que vai ainda permanecer nos nossos ossos longos, né? Que aqui, inclusive, semana passada eu chamei a atenção de vocês quanto a isso, que era uma estrutura cartilaginosa, onde eu tive a chegada da vascularização e ela acabou formando, né, aqueles centros de ossificação central ou primário e secundário nas laterais, né? Mas aí eu até comentei com vocês, olha, a cartilagem, eu vou ter uma área, um disco cartilaginoso nos meus ossos longos, que normalmente isso se mantém até cerca dos 21 anos de idade. Eu até brinquei com vocês, falei assim, é isso que justifica o fato da gente poder crescer, né? E por que isso? Aqui, gente, esse ambientezinho, até para vocês entenderem, esse ambientezinho daqui, ó, esse ambiente cartilaginoso que o autor está representando aqui para gente, se eu for analisar, é isso que eu vou ter aqui, ó. Isso daqui é uma foto da tecido cartilaginoso. Esse é um ambiente que a gente denomina de cartilagem de conjugação, tá? O que é essa cartilagem de conjugação? Ó, que cartilagem de conjugação. O que essa área é importante? É uma área em que, o que eu percebo? Antes, um ambiente cartilaginoso típico, que vai se modificando. Mas o que aqui, gente, sair guardando isso? Eu quero só que vocês percebam. Primeiro, eu tenho uma cartilagem típica, inclusive do tipo hialina, que é o mais clássico, que nós vamos observar em maior quantidade no nosso organismo, né? O fato é que essas células cartilaginosas, elas vão o quê? Se alterando, formando fileiras, vão se tornando mais volumosas, vão ganhando mineralização e se transformam em tecido ósseo, tá bom? Então, isso para a gente imaginar que tem a presença desse ambiente, onde tem uma transformação de tecido cartilaginoso ósseo. Isso é importante. A partir do momento, vamos imaginar que esse ambiente aqui ele deixa de existir, eu não tenho mais como ter a formação de tecido ósseo, eu não tenho mais como crescer essa estrutura óssea, tá? Olhem aqui, olha que bonito, eu acho linda essa foto, né? Porque uma coisa é a gente falar, colocar desenho, o desenho esquemático ele é muito bom, porque eu acho que ele acaba sendo mais didático, né? Mas de qualquer forma, olha que prazer na hora que a gente tem uma boa foto, né? Eu tenho aqui a estrutura óssea, tá? Aqui é a cartilagem articular que eu falei com vocês. E aqui é justamente aquele ambiente de cartilagem de conjugação, né? Que esse ambiente onde, se eu analisar isso daqui, se eu fizer um corte histológico disso daqui, eu tenho exatamente uma imagem como essa, tá? Então, olha, esse indivíduo, esse aqui é um corte, né, de um osso longo, ou seja, eles fizeram um corte longitudinal de fora a fora nesse osso. Eu estou observando a visão macroscópica, né? E eu tenho aqui a observação da cartilagem. Então, isso daqui para mim é sugestivo que esse indivíduo, que esse osso foi de um indivíduo com menos de 21 anos de idade. Tá bom? Isso não significa, gente, na hora que eu falo 21 anos, não significa que necessariamente seja exatos, tá? Mas a gente trabalha com idades médias. De uma maneira geral, na maioria dos indivíduos, a partir dos 21 anos, eu já não observo mais essa cartilagem de conjugação, tá bom? Também é denominada de cartilagem de crescimento. Para vocês observarem uma estrutura óssea infantil, olhem aqui, tá? Um osso infantil, eu observo essa cartilagem de uma maneira contundente. Por quê? Se eu estou diante de uma criança, a expectativa é que ela possa crescer, né? E se desenvolver ao longo ainda de muito tempo. Então, até cerca dos 21 anos, ela tem esse ambiente cartilaginoso que vai poder dar origem a tecido ósseo,
tá bom? Aproveitando, já que apareceu aqui nessa imagem, só para vocês recordarem o que a gente viu semana passada. Ossos longos, eles apresentam uma região de cano, né? Que aqui o osso não está completo, mas olha, isso se estende, que é denominada de diáfise, e uma região de extremidades, tanto superior quanto inferior, que é o que eu denomino de epífise, tá bom? Bem, repare então aqui, já que é uma imagem comparativa, eu tenho aqui um osso infantil, onde eu tenho essa cartilagem de crescimento. Neste outro desenho esquemático, eu observo uma estrutura óssea com a ausência daquela cartilagem de crescimento, tá bom? Essa cartilagem articular, ela está presente em ambos. Por quê? É aquilo que eu mostrei para vocês. Ela precisa de estar presente. Ela precisa de estar presente para evitar atrito entre as peças ósseas, tá bom? Ok, gente? Ok. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, tá bom? Professora, Diga, Matheus. aqui os ossos longos, ele apresenta só a epífise e diáfise, a metáfise não? Epífise e diáfise. Não tem metáfise? Não, eu acho que você está uma outra nomenclatura. Não tem a ver com essas estruturas ósseas aqui, não. Tá bom? Entendi. Ah, eu não vou nem estender, que é para não complicar, não fazer confusão com outro, até com outra matéria. Tá bom, Matheus? Tá bom, obrigado. De nada. Então, aqui, deixa eu ver aqui uma outra coisa. Onde nós estávamos. Bem, imaginem. Então, vamos só dar uma pausa aqui para a gente prosseguir. Nós vimos que há dois tipos, né? O tecido ósseo, ele é composto absolutamente pelos mesmos materiais, quer sejam células, quer sejam matriz. Mas ainda assim nós vimos que, de acordo com a disposição desse material, eu tenho um tecido ósseo imaturo e um tecido ósseo maduro. O indivíduo adulto vai apresentar a sua estrutura óssea, constituída por tecido ósseo maduro, com exceção dos alvéolos dentários, que aí eu tenho tecido ósseo imaturo, que justificou que isso é interessante, que nos dá a possibilidade de realmente ali fazer algum tipo de correção, independente da idade, tá bom? Nós vimos também, acabamos de ver, que existem dois processos, duas maneiras de ossificação. A ossificação membranosa, que é a partir de tecido conjuntivo, e a ossificação endocondral, que se faz a partir de tecido cartilaginoso. Imaginando-se que essa cartilagem endocondral, ela possibilita a todos nós o crescimento ao longo da nossa vida, que é aquilo que eu chamei a atenção de você semana passada. Falei, olha, a gente ao longo da nossa vida inteira, ao longo da vida inteira não, né? Vírgula. Se a gente imaginar, desde o momento que eu nasci até cerca de aproximadamente 21 anos, esse indivíduo cresceu e se desenvolveu, né? Ele teve a capacidade do desenvolvimento corporal e a capacidade também do crescimento estrutural, as peças ósseas cresceram. Eu chamei a atenção de vocês até que isso acontece muito em função ali na puberdade, que é quando a gente chama do estirão. Por quê? O adolescente, ele ainda tem essa presença de tecido cartilaginoso do crescimento ainda bastante presente nele, né? Então, permite com que essas peças ósseas longas possam, de fato, crescer em comprimento, né? Mas eu chamei a atenção de vocês também de uma coisa semana passada. Falei assim, gente, se olhar, por exemplo, o fêmur de um indivíduo adulto e comparar com a estrutura, a arquitetura, né? Com o desenho
fêmur de um indivíduo mais jovem, eu vou perceber que o desenho é o mesmo. O que faz? Qual que é a diferença? A diferença é o tamanho. O fêmur de um adulto é um fêmur maior, mas a estrutura óssea, né? Na hora que eu analiso ali, igual na hora que eu pego um atlas, fêmur é fêmur independente ali da idade, tá? Por que eu estou falando disso? Porque nós temos células que eu apresentei a vocês, lembram que eram 3? E falei que os osteoclastos são células responsáveis por remodelar as nossas peças ósseas, tá? Então, o que a gente vê? Nós observamos que nos indivíduos jovens eu vou ter mais crescimento, né? O crescimento no indivíduo mais jovem, eu vou ter mais crescimento do que reabsorção, mais crescimento do que qualquer outra alteração óssea, né? Agora, o indivíduo adulto, eu vou ter um equilíbrio entre o crescimento e a reabsorção, tá? Inclusive, reparem vocês que essa presença, né, desse osteoclasto, podendo remodelar as peças ósseas, faz com que, ora, a minha estrutura óssea ela está crescendo, mas ela precisa manter aquela arquitetura. Então, lembra que eu utilizei aquele termo, fiz aquela comparação, falei que ele está esculpindo, né? Ele é o meu artesão, que faz com que a minha peça óssea, de fato, mantenha-se de uma maneira adequada ao que é necessário para ela, tá bom? Olha, o que a gente percebe? Né? Existe muita remodelação óssea ao longo da nossa vida para manter essa arquitetura. Eu tenho aqui uma diferenciação em termos de tamanho, mas basicamente, né, eu consigo perceber que o contorno, aqui é porque a gente não tem a mandíbula embaixo, tá, gente, nessa imagem. Mas aqui eu consigo perceber que a estrutura, a arquitetura é uma só. E ela é importante porque, basicamente, aqui nessa situação, inclusive, de estrutura craniana, ela é necessário que ela exista desde o início para proteger o meu cérebro, né? Meu sistema nervoso. E outra coisa também que é possível a gente perceber que existe uma arquitetura que é mantida, mas que ao longo do nosso crescimento e desenvolvimento, existe a possibilidade, né, dessa caixa craniana, ela vai crescendo. Por quê? Porque ela vai acomodar, o nosso cérebro também vai se desenvolvendo, né? Então é fundamental, porque nós temos um desenvolvimento do nosso cérebro ao longo do nosso desenvolvimento corporal também. Tá bom? Então, isso é muito importante a gente imaginar, porque não me basta simplesmente crescer, achar que eu sou um indivíduo, né, grande, que cresci, sou um adulto, enfim, é fundamental que além desse crescimento físico, exista a possibilidade do desenvolvimento das estruturas internas. Então, isso tem que ir sendo acomodado, né? Por isso que isso daí se torna fundamental para a gente, tá bom? O que eu sempre chamo a atenção do meu aluno, e com vocês não é diferente, percebam como que a natureza ela é sábia, como que existem as alterações de acordo com a necessidade, né? Com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, permitindo com que realmente a gente possa ter um desenvolvimento mais amplo, né? Isso é muito importante, isso é muito bom aqui pra gente, tá? E isso existe também, lógico, né? A necessidade de uma remodelação ao longo da nossa vida. Diga, Giovana, você quer perguntar? Não? Existe também uma necessidade ao longo da nossa vida dessa remodelação, porque se a gente observar, eu cresço e desenvolvo, mas eu também vou ganhando o quê? Posso ganhar peso, né? E da mesma forma que se a gente pega aquele princípio básico da aula de hoje, quando vocês a gente recordou a função da nossa estrutura esquelética, né? Que é a sustentação da minha estrutura corporal, olha só.
A partir do momento que eu vou crescendo, que eu vou desenvolvendo, eu não tenho só um crescimento físico, uma amplitude, um ganho de altura. Eu também posso ter a possibilidade de ganho de peso, de uma maneira assim, né? Eventualmente muito, inclusive, acentuada, que não seja, às vezes, nem necessariamente proporcional àquele meu crescimento em altura. Então é importante que a gente perceba que a estrutura óssea de um indivíduo adulto, ou seja, eu vou crescendo, mas essa arquitetura, esse trabalho das minhas células ósseas não param. Eu não vou mais crescer em altura, mas eu preciso de constantemente ter uma remodelação da minha estrutura óssea em função, logicamente, para acompanhar o que acontece no meu corpo, tá? Pelo ganho de peso, pelas interferências, por exemplo, de fratura, né? A gente possa ver também, ó, alterações, ainda mais esse exemplo da físio, né? Várias alterações da estrutura óssea em função de postura, né? Então, isso é necessário, isso ocorre, é um impacto muito grande do que ocorre conosco ao longo da nossa vida, tá bom? E a nossa estrutura óssea, ela precisa de acompanhar toda essa demanda, é muito importante, tá? Olhem vocês, diga, Giovana. Oi? Não? Eu pensei que você ia fazer pergunta. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Ok, Giovana? Sim, Oi? tudo certo. Não tem questão, não. Só um minutinho, Giovana. Inicia a pergunta, por gentileza, que eu não entendi. Giovana? Oi. Diga, repita a pergunta, por favor. Na verdade, eu não ia perguntar, não, professora. Ah, não? Ah, É que eu então não tá. falei, na verdade. Você o quê, não? Eu não falei, na verdade. Tá. Então, tudo bem. É porque eu pensei que Professora, você... Diga, Mariana. sobre a questão do crescimento, você Certo. falou assim, até os 21 anos, né? Isso, Mas, até falei. É isso em média, tá, Mariana? mas o Ah, pessoal fala que isso para homem, que para mulher, a partir do momento que teve a primeira menstruação, para de crescer. Isso tem relação ou não? Ô, Mariana, não. O negócio é o seguinte: é fato, concordo, que existe uma interferência hormonal no nosso crescimento, tá? Aham. Deixar de crescer. Tanto é que tem meninas que têm a primeira menstruação aos 9, 10 anos de idade e nem por isso vão deixar de crescer, tá bom? Essa associação, porque lógico, a menstruação, ela tem uma característica hormonal, né? Quando eu tenho aquela explosão, isso ocorre ali na puberdade, e quando eu tenho aquela explosão hormonal e ela interfere. Os hormônios, eles vão interferir em vários processos do nosso organismo. Então, é porque normalmente se observa um crescimento, às vezes mais acentuado, mas isso também é muito diferenciado de indivíduo para indivíduo, e não de forma alguma. Até para você ter uma ideia, a gente vai trabalhar com o sistema reprodutor no final da nossa disciplina. Hoje em dia, as nossas meninas estão adquirindo, né, uma situação de precocidade em relação à primeira menstruação. Tem a ver com uma série de situações nossas, nosso dia a dia, mais estresse, né? Mas isso não vai impedir que as nossas meninas ainda possam continuar a crescer do contexto crescimento ósseo, não, tá bom? Ah, não. Então tá bom. E ainda bem, né? Porque, ó, não, a gente tem que crescer. Meu pai do céu, já tem ali a menstruação, a gente agora tem que crescer também, continuar. Ninguém merece, não. A gente tem, ó, não vê, a gente tem, aí só um detalhe em relação à pergunta da Mariana, que lógico, nós percebemos os meninos, eventualmente eles tendem a ter mais altura, né? E só como observação, né, gente? Isso sempre observando o aspecto hereditário. Não dá para esperar, às vezes, um indivíduo muito alto se ele vem de pais que já têm uma estatura mais baixa, tá bom?
Mas, assim, de uma maneira geral, os indivíduos do sexo masculino, eles realmente eles ganham uma estrutura corporal muitas vezes bastante significativa, às vezes até um pouco maior em relação às meninas, e também em relação a ter mais tecido muscular. É mais clássico que os rapazes também tenham mais tecido muscular do que as meninas, e até mesmo muito em função ali da puberdade também. Daí até uma força motora maior para os rapazes, tá? Mas, embora às vezes observa-se essas pequenas diferenças entre indivíduos do sexo masculino e feminino, mas isso não nos coloca necessariamente com diferenças tão acentuadas, não, tá? Aqui, de nada, Mariana. Eu coloco aqui para vocês, lembram quando eu falei anteriormente, né? A característica do tecido ósseo imaturo e chamei a atenção, você vai aparecer sim, porque aqui também é uma situação de remodelação. Quando eu coloco o aparelho, eu permito, por isso que essa imagem ela aparece aqui, porque nós estamos tratando, né, dessa remodelação óssea. Então, olhem, a partir do momento que eu tenho a necessidade de trabalhar com essa arcada, com a distribuição desses dentes, e coloco o aparelho, vai ser o uso de uma estrutura mecânica, né? Porque o aparelho ele vai apertar e o dentista ele vai. Eu que sei disso, todo mês estou ali no dentista levar o Gabriel. Enfim, para ali acertando, apertando, né? Ele está o quê? Ajudando a remodelação, porque aqui internamente eu tenho a parte óssea que vai se acomodando, retornando a característica anatômica o mais natural possível, né, para garantir uma boa dentição para esse indivíduo. E aí foi o que nós vimos. Essa remodelação ela se faz de uma maneira relativamente mais fácil e muito em virtude de que nesse ambiente onde eu tenho os alvéolos dentários, né, internamente, é onde eu tenho aquele tecido ósseo imaturo, que é mais fácil de haver essa remodelação, tá bom? Então aqui a gente consegue fechar tanto a constituição tecidual que a gente tinha visto anteriormente, juntamente com essa capacidade de remodelação óssea, tá? Realmente, a gente sabe que isso ele é muito mais do que uma questão estética. Ele colabora muito com a saúde da cavidade oral do indivíduo, né? Isso daqui interfere, por exemplo, no trato digestório, né? Afinal de contas, uma boa dentição, uma dentição adequada, ela vai fazer com que o indivíduo possa ter um melhor aproveitamento dos alimentos desde o momento que ele mastiga, né? E prepara esse alimento. Então, só para a gente conseguir fazer o elo, conseguir perceber tudo isso, tá bom? Olhem aqui, anteriormente, agora eu já nem me recordo ao certo quem comentou, né, a respeito das fraturas. Eu falei que eu ia chamar atenção em relação a isso, tá? O que que a gente vai verificar aqui? Nós vamos ver, gente, que diante de uma situação de fratura óssea, tá? Eu vou ter alterações, obviamente, teciduais clássicos aqui, tá? E deixa eu até ver, para a gente poder explorar isso daqui melhor, tá na hora do intervalo, vamos fazer o seguinte, podem ir até para vocês refrescarem a mente e aproveitarem bem. Vamos ao intervalo agora, a gente volta, né? Que já são 8h40, a gente volta às 9h, e aí eu pego isso daqui como o nosso ponto de continuidade, tá bom? Para vocês entenderem cada um desses passozinhos de uma maneira adequada, tá bom? Então, ó, beijão para vocês, tomem e fazem um lanche e a gente retorna às 21h a partir desse slide, tá bom? Ok. Até. Até.